Não importam os verbos de separar. Esse é Matemático. Você fecha para mim, professor, para saber que já foi. Não, calma aí. Mas eu posso acionar aí. Vocês aqui, né? Não fica ruim. Né? Bom, bom dia a todos, todas. Então, nós vamos, né, começar hoje, vamos ter hoje a aula aberta da professora Fernanda Crespo, né, nossa mais recente professora aqui do Departamento de História. Então, assim, com muita alegria que a gente vai ouvir hoje a professora Fernanda. Quero agradecer pela Fernanda ter aceitado, né, esse convite para falar conosco aqui com o laboratório, com o EPAC, né, sobre esse tema, né, nessa semana que é a Semana da Consciência Negra, né, nesse mês, que é o mês de novembro, que é um mês emblemático, né, Novembro Negro, mas, claro, tudo isso a gente sabe que é um momento para nós falarmos sobre essas questões. A gente fala disso o ano todo, né? Nós falamos disso o ano todo, mas é uma semana de celebração. Então, nós estamos aqui celebrando, estamos felizes porque a Fernanda aceitou esse nosso convite. Aí eu vou falar um pouco aqui sobre a biografia da Fernanda, né? Rapidamente. A Fernanda está chegando aqui na PUC, nós estamos muito felizes com a chegada da Fernanda. A Fernanda é doutora em Educação pelo UFRJ, é mestre em Ensino de História pela UERJ, bacharel e licenciado em História pela UF, tem experiência como professora regente de História no ensino básico, no ensino superior e em projetos de formação continuada para professores. Atualmente é professora do Departamento de História aqui da Rio e integra a equipe de gerência de relações étnico-raciais, a GERÉ. Ela vai falar aqui um pouco para nós, né, sobre essa participação dela, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E também, né, integra o grupo de estudos e pesquisas em educação antirracista, também o NUBES, e agora também está frequentando o LEPAC, né, que é o nosso laboratório de estudos ensino de história e educação patrimonial, patrimônio cultural. Ela desenvolve pesquisas relacionadas ao currículo, ao ensino de história, usos do biográfico, educação antirracista e educação para as relações étnico-raciais. Então, vamos ouvir a professora Fernanda Crespo. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, professora Jussara. Honra enorme estar aqui com vocês. Eu estou em casa, né? Então, sempre que eu começo a falar, eu falo que a Jussara é minha professora no mestrado. Então, que aprendi muita coisa com ela. Né? A minha dissertação, que vai, na verdade, virar uma guinada, né, na minha trajetória profissional, tem muito a ver com a disciplina que eu fiz com a Jussara. Eu lembro de mandar esse e-mail para ela, falar, olha, a tua aula fez total diferença. Para eu recortar aqui meu tema. Eu fui, então, tá com o Luciano também, que é uma grande referência. Sim. É uma grande referência, não é, Giovana? Quando eu trago livros para nossa aula e falo, olha só, esse livro aqui só tem gente brava da área. Aí tá lá a Luciana. Tá a Luciana. Enfim, Flávia, Jéssica e Giovana, que estão aqui na estrada que a gente está pavimentando juntos. Então, são gerações aqui de mulheres no ensino de história, aliás, coisa que a gente também tem conversado bastante, né, na disciplina. A gente tem desmaterializado esse olhar também para essa questão de gênero dentro do nosso campo. Como na década de 90, se Maria Auxiliadora Schmidt, um monte de mulheres, né, abriram também caminho para a gente chegar nessa discussão. Eu acho que a gente está
com essa responsabilidade de seguir, né? Mas também não naturalizando esses nossos corpos que são naturalizados nesse espaço, né? Mas que nos cabe também sempre lembrar, né? Que a gente não está simplesmente seguindo o botão do automático. Então, também é uma honra poder falar da minha outra atuação, né? Que é na gerência de relações étnico-raciais, então daí o título dessa nossa conversa, que é Entre a Lei e o Chão da Escola. Sou professora há 15 anos, né? Na rede pública, atuo em estado, atuo no município. Nesse momento eu não estou na sala de aula, na rede municipal, né? Eu estou justamente entre a lei e a sala de aula, né? E o chão da escola. E, então, essa é uma nova possibilidade de atuação na minha trajetória. Eu faço parte dessa gerência desde 2022, ela foi criada em 2021. Relutei em ir para ela, inclusive, porque eu não queria sair de sala de aula. Eu falei, como é que eu vou sair de sala de aula? Eu não quero sair de sala de aula e tudo mais. E aí tem todas essas burocracias mesmo da rede, né? Mas eu fui convencida pela minha atual gerente, que também é uma pesquisadora, que a gente se conheceu pesquisando na UFRJ, que é a Joana Scar, depois eu vou mostrar ela. E ela me convenceu de que o que eu estava produzindo no mestrado, o que eu estava produzindo em sala de aula, eu teria chance de, como a gente pode dizer, de amplificar, né, de gerar ondas, enfim, por toda a nossa rede, a partir dessa minha realocação, né, na rede. Acho que esse novo lugar que eu iria ocupar junto com ela e com um monte de outras mulheres. De novo, né, a gente vai ver como a gerência é formada por mulheres. Como era uma aula aberta, eu fiz uma pequena introdução antes de entrar aqui na atuação da gerência em si, mas eu acho que vale a pena, de todo modo, eu sei que todos que estão aqui conhecem, mas vale a pena referenciar essa historiadora, que é Maria Beatriz Nascimento, né? Ela tem Maria também, Beatriz Nascimento, super importante, uma das grandes intelectuais, né, da história do Brasil, e que, eu não sei vocês, mas eu tardei a conhecer suas produções, né? E eu acho que eu queria começar, então, com esse trechinho dela, sabe? Falando sobre a nossa área de produção de saber. Vamos ver se o som vai sair. Não saiu. Mas, como é que faz? Deixa eu ver. Onde? É nessa bolinha redondo aqui, Redondinho. aqui na mesa. Aqui? Vamos ver se vai. No computador estava saindo. Chama o chefe. Então, vou chamar o Igor rapidinho. Então, na verdade, eu escolhi começar com a Beatriz Nascimento porque é uma dessas intelectuais negras que estão pensando tanto a produção de saber histórico na academia, na década de 70 e 80, produzindo intelectualidade nesse entrelugar entre a militância negra e a produção científica acadêmica no campo da história, né? E eu fico pensando, gente, como eu fiz uma graduação inteira sem ter tido contato com a sistematização que ela fez sobre as resistências negras, né? A produção dela sobre a questão dos quilombos. Você me ajuda aqui, Igor? Eu, quando faço assim, não sai som. Aqui, obrigada. Mas, muito obrigada, Igor. Tem geral, Então, vamos lá. A palavra. na história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Rodrigues, que assim, já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim, geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, os povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas, e você tem uma visão correta do passado da gente, do passado negro. Então, ela não foi somente omissa
E foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro, quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão, e principalmente com relação ao quilombo. E eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como um grupo livre, como empreender uma sociedade livre, mesmo que na sociedade tenha existido escravos. Mas, basicamente, o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico africano-brasileiro, com os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Uma perspectiva que se tem em relação ao quilombo é que ele Queria só começar com esse iniciozinho dela mesmo. Então, falando dessa história escrita por mãos brancas e dessa história que vai reduzir a história das pessoas negras à condição de escravidão, né, durante muito tempo. Então, vocês vão entender por que que eu comecei com essa fala dela, porque eu acho que isso vai marcar tanto a construção de marcos legais com os quais a gente precisa lidar hoje. Então, essa militância dela, produção acadêmica dela ali nas décadas de 70 e 80, né? O que o Amílcar Pereira vai chamar de constituição de movimento negro contemporâneo. Vai ser uma fase do movimento negro que vai pautar a disputa curricular e essa ideia de não reduzir a história da população negra à condição de escravidão, né? Estava muito presente nessa luta do movimento negro nesse período. E eu não tenho nenhuma dúvida de que é esse pensamento sistematizado por esse movimento negro, né, que vai culminar nas minhas ações junto a essa gerência no tempo presente, né, e também nas minhas ações aqui pensando as nossas emendas de curso, por exemplo. Deixa eu ver como é que passa. Dentro do estudo, eu faço justamente estudo sobre Não, cancelou. Agora sim. Aí também trouxe Lélia Gonzalez, porque ela foi uma companheira desta casa, né? Então, antropóloga, professora da PUC, chegou a coordenar o departamento aqui, né? De, de Ciências Sociais. E ela também militante do movimento negro nesse mesmo período que a Beatriz Nascimento, né, ela já vinha denunciando a nossa omissão, né, eu digo a nossa, porque eu me coloco no campo da história, me situo no campo da história, né, e o movimento negro e o indígena vão nos chamar na chincha, olha só, vocês mesmos, né, vocês precisam se responsabilizar pelo que a gente tem construído, né, enquanto história do Brasil e enquanto sociedade brasileira. Ela vai dizer: estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural, né? Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é que fica? Fica a impressão de que só os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir esse país. Eu gosto de trazer elas também porque às vezes a gente fala de relações étnico-raciais e parece que a gente está inventando a roda. A gente não está inventando a roda, né? Não é moda, não é novo. É uma pauta que já vem sendo colocada, pelo menos desde o final do século XIX, diante das perspectivas de liberdade da população negra na sociedade brasileira, né? E que vem sendo reatualizadas do mesmo modo que o racismo foi sendo reatualizado ao longo do século XX no Brasil republicano. Então, as diferentes expressões do movimento negro também vão se rearticular, mas essa é uma pauta que vai marcar, né, a gente pode afirmar isso categoricamente, que vai marcar a luta do movimento negro no Brasil. Então, se na primeira metade do século XX, final do XIX, como eu disse, diante das perspectivas de liberdade, a educação ela já era vista como instrumento de afirmação dessa população, né, enquanto cidadã, né, um instrumento de disputa por cidadania. Então, a inserção no sistema escolar era um instrumento privilegiado do movimento negro brasileiro.
a gente vai viver um momento, na metade desse século XX, com o alargamento do sistema educacional no Brasil e essas pessoas tendo maior acesso a esse sistema, né? Passando um pouco correndo aqui, porque eu quero chegar, né, aqui. Então, quando essas pessoas acessam essa escola, elas acessam, mas elas não se mantêm, né? Então, elas não se mantêm por questões materiais, mas questões também subjetivas. Então, por políticas públicas que não auxiliam naquele momento a manutenção dessas pessoas na escola. Então, são gerações e gerações de pessoas negras, de mulheres negras que pararam de estar no seu terceiro ano. Se você pega aí pessoas da década de 30, 40, né? 50, mas também por questões do campo da subjetividade, porque essas pessoas não se veem essas pessoas são recebidas como estranhos naquele espaço. E essas pessoas não se veem também nos currículos, né? Então, o movimento negro, em especial, isso estava presente, tá? Já nesse momento que eu estou falando aqui, final dos 19 e 20, então a gente já tinha iniciativas, a Frente Negra criando escolas voltadas para a formação de pessoas negras com um currículo, né, voltado para valorização das histórias dessas pessoas, mas, sobretudo, na segunda metade do século XX, com o maior acesso dessas pessoas à escola, né, essa pauta ela vai se tornar pungente e ela vai constar como uma das principais reivindicações do movimento negro brasileiro, né? Então, eu trouxe aqui duas expressões disso. Uma de uma manifestação na Bahia, em 81, em que a gente tem uma faixa, né, clamando pelo ensino da história e cultura negra. A gente está sendo convocado por essa militância, né? E eu trago ali, em 78, a Carta de Princípios do MNU, é quando o Movimento Negro Unificado foi fundado em São Paulo, né? E uma das suas principais reivindicações é pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil. Então, a gente está sendo conclamado a construção dessa sociedade, né? Por esse movimento social. E eu não poderia deixar de falar do movimento indígena, que apesar de percorrer caminhos muito diferentes do movimento negro brasileiro, o movimento indígena no Brasil, ele também vai nos convocar em suas manifestações, e eu destaquei aqui essa manifestação no ano de 2000, efeméride da invasão, né, europeia ao Brasil, mas que vai ser comemorada pelo FHC, pelo Fernando Henrique Cardoso, vai ser celebrada como a efeméride do descobrimento. Então, a gente teve performances com mulheres brancas vestidas de europeias, em Brasília e tudo mais. E o movimento indígena, então, né, várias organizações indígenas vão se reunir em Brasília nesse contexto para justamente disputar essa história que estava sendo contada, né, ali em 2000. Desse movimento vai surgir um documento chamado O Brasil que a gente quer são outros 500. E nesse documento, né, eu fui lá buscar esse documento, e uma das reivindicações que está lá, né, diretamente falando conosco do campo da história, do ensino de história, é que a verdadeira história desse país seja reconhecida e ensinada nas escolas, levando em conta os milhares de anos de existência das populações indígenas nessa terra. Eu começo falando, né, dos movimentos sociais negro e indígena no Brasil, na sua relação e tensionamento ao nosso campo, porque eu entendo que os marcos legais, né, que subsidiam o nosso trabalho, os marcos legais que vão alterar a Lei Máxima da Educação Brasileira, que é a LDB, no seu artigo 26, que a gente já vai falar disso de novo, né, são frutos diretos ou indiretos dessas ações. E por que eu digo diretos ou indiretos? O movimento negro, o movimento negro educador, da Nilma Lino Gomes, né, uma grande referência para o que eu estou trazendo aqui para vocês, o que eu tenho produzido, né, a Nilma Lino vai falar que o movimento negro no Brasil ele reeduca a sociedade, o Estado e a si próprio, né? Então, a partir do movimento negro, e aí desse movimento negro de Beatriz Nascimento, de Lélia Gonzalez, e também do movimento negro anterior a elas, né, é que a ideia de raça será sistematizada e politizada, né? É que
uma série de categorias de análise, como a própria categoria de resistência negra quilombola, o quilombo do passado e do presente, que é de Beatriz Nascimento, né? Que vem sendo mobilizada hoje na academia, no campo científico, né? São ideias que emergem do movimento negro brasileiro, né? Então, a Nilma Lino Gomes, ela tem esse livro que é uma referência, então eu sempre gosto de trazê-la. E o Munduruku, nesse mesmo sentido, ele vai falar também do caráter educativo do movimento indígena, né? Também entendendo que é um movimento indígena que vai reeducar o Estado a reconhecer a pluralidade, né, dos povos indígenas como característica indelével dentro desse movimento. Então, são movimentos que têm caminhos distintos, mas que vão, direto ou indiretamente, impactar no nosso trabalho hoje. Né, nesses marcos legais que são as leis 10.639 e 11.645. Tem uma historiadora, professora de Duque de Caxias, chamada Thaís Elisa Silveira, que defendeu uma tese agora em 2024, chamada A Mansão do Branco, Ensino de História e Possibilidade de Educação para os Juruá. A Thaís foi orientada pela Márcia Gonçalves, na UERJ, e ela vai, dentre, né, um tanto de coisa, né? Ela é uma das poucas especialistas em ensino de história, e a 11.645 e a questão indígena no Rio de Janeiro, mas ela vai nos lembrar o seguinte, que enquanto a 10.639 ela é entendida hoje consensualmente como um fruto direto da militância negra no Brasil, então é uma lei que ela vai ser resultado de atuação de militância negra, né? A 11.645 ela vai dizer que ela é resultado de uma tradução com algumas limitações, né, da militância do movimento indígena brasileiro. Porque ela vai nos lembrar que a 11.645 ela não teve atuação direta de representantes indígenas, né, na sua promulgação, enfim, na elaboração do projeto de lei. Então, que foram pessoas que entenderam que era um momento estratégico para também garantir, né, a efetiva a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas indígenas no Brasil, aproveitaram mais a população indígena ela não esteve, suas lideranças, seus intelectuais, diretamente implicados no texto dessa lei. Né? Então, ela vai dizer que essa lei ela sai assim um pouco atravessada, né, em relação ao que o movimento indígena vinha construindo até então. No entanto, esse movimento indígena ele vai se apropriar desse dispositivo e considerá-lo importante hoje também, né, para as suas efetivas demandas, tá? Bom, então, como está sendo gravado, né, para quem não sabe, acho difícil não conhecer, né, mas a Lei 10.639, promulgada em 2003, ela vai estabelecer a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira, nas escolas do ensino fundamental e médio, públicos e privados. E a 11.645, 5 anos depois, em 2008, ela vai acrescentar também a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas indígenas. Reparem que eu falo sempre no plural, embora o texto da lei apareça no singular, né? Porque é uma lei que tem suas limitações. E a gente precisa garantir a sua efetivação, mas também se apropriar dela nas suas melhores versões possíveis. Então, não dá para falar de uma história e cultura indígena, né? Não dá para falar de uma história africana. Então, eu sempre ponho os S's no meu trabalho com essa legislação. Essa legislação, retomando o que Beatriz Nascimento nos fala no início, ela nos induz a trabalhar a luta das pessoas negras no Brasil, a luta dos povos indígenas no Brasil, as culturas, né, negras indígenas brasileiras, resgatando suas contribuições nas diversas áreas, social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Então, por que eu retomei a Beatriz Nascimento? Porque ela estava lá falando que a escola, ela encapsulava essas histórias a uma única condição, a pessoa negra, a condição de escravidão, inclusive esquecendo até que as pessoas indígenas também foram escravizadas, né? Mas no botão do automático, nós fomos, inclusive, educados para associar negritude e escravidão, né?
É, e, né, então, nos propondo que a gente reolhe esse passado, buscando compreender as diversas possibilidades de ser negro, e acrescentamos aqui de ser indígena, né, em condições de liberdade também, né, ou na luta por liberdade. Bom, acho que é isso aqui dessa lei, dessas legislações que eu gostaria de destacar, sim, e que elas alteram a LDB, que é de 1996. Todo mundo que é educadora no Brasil, precisa conhecer a LDB e precisa trabalhar alinhado à LDB, né? É o artigo 26A dessa LDB que é alterado por essas legislações. Então, assim, parece bobo, mas às vezes é preciso dizer o óbvio, não é optativo, né? Independente se você, né, conhece mais ou menos, teve maior ou menor formação para lidar com essa lei inicialmente. Eu, por exemplo, não tive, né? Fiz uma graduação no momento em que, né, terminei. Quando eu fiz graduação, Essas legislações, né, ainda não tinham impactado o ensino superior, né, embora elas já existissem. É, mas eu precisei correr atrás. Eu passei algum tempo, né, batendo cabeça, né? Eu falo com as minhas turmas, que os minhas primeiras turmas, assim, coitados, né? Reproduzindo ali muito da educação que eu tive, mas assim, precisei investigar modos de atender melhor essa legislação, e eu acho sempre importante demonstrar essa vulnerabilidade, né? Porque a gente não faz certo sempre, mas a gente precisa, né, pensar possibilidades de acertar, né? E aí, beleza, essas leis existem, e como é que a gente, né, trabalha da melhor forma possível com essas legislações? Trabalhar a história da escravidão, a gente sempre trabalhou, né? Se eu só trabalho a história da escravidão e denuncio que teve escravidão, eu não estou atendendo às demandas dessa lei, né? Então, em 2004, sai um documento que é super importante, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse nome enorme, né? Mas é um documento super simples de ler e ele nos direciona, né? São diretrizes, né? A como trabalhar as induções dessa legislação. Eu destaquei só um trechinho que fala o seguinte, né? Que o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, lembrando dos étnicos, evitando-se distorções, envolverá a articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do povo negro. Né? Eu sinalizei, né, destaquei essa parte, porque isso também demonstra, né, uma série de discussões que são congentes do nosso campo da história. Né? Então, a articulação de passado, presente e futuro, pensar as diferentes temporalidades, pensar diferentes experiências de ser negro, né? Pensar em construção e produção de intelectualidade a partir dessas experiências, né? E eu acho importante sinalizar isso, porque muitas vezes, né, a gente ouve assim, agora é moda, né, representatividade, é só botar uma pessoa, uma foto de uma pessoa negra e está resolvido, não está resolvido. O que a lei e as diretrizes, mesmo com suas limitações, estão nos induzindo a um trabalho nesse sentido, né? E que, mais uma vez, fala muito proximamente ao que a gente tem produzido de discussão do nosso campo, que a gente tem discutido sobre acronia, anacronismo, sobre as possibilidades, né, de conjugação de diversos tempos para tornar esse passado inteligível. Está tudo ali, né? Não é um anexo, não é uma invenção à parte. Em relação à questão da 11.645, a gente ainda não tem uma diretriz, né? Não tem um documento como esse, mas a gente tem esse parecer do Conselho Nacional de Educação, tá? Que carece de regulamentação para se tornar diretriz, né? Não se tornou. É de 2015, mas que eu acho que é um documento importante para a gente conhecer também, porque ele já aponta caminhos, e aí sim, já numa interação maior com as demandas do movimento indígena, né? De como essa legislação pode ser fecunda, né? No sentido das demandas históricas desse movimento. E aí eu destaquei
que essa orientação implica em compreender os fenômenos de organização social, modos de vida como produtos históricos de longa duração e sujeitos às dinâmicas de interação social contemporâneas. Ouso, né, dizer, perguntar, né, pedir para que vocês lembrem também dos seus tempos de escola, onde é que a população indígena e como é que essa população indígena aparecia. Também encapsulada no máximo no século XVI, ali contexto de colonização, e depois ela desaparecia, né? E se aí se essa população desaparece ao longo da história do Brasil, como é que eu vou justificar que existe um movimento indígena brasileiro e que existem pessoas indígenas no Brasil que precisam ser consideradas cidadãs e que são dignas de direitos, se essa população desaparecer, né? Não foi só na minha escola que eu tive a impressão de que acabou a indígena no Brasil. A colonial acabou. Acabou, teve um genocídio, né? E a gente não tá negando o genocídio, mas assim, eles não sumiram, eles resistiram, eles se rearticularam, né? E estão aqui no tempo presente, estiveram presentes, né? Ao longo de toda a nossa história. E essa, tanto a legislação anterior quanto esse parecer do Conselho Nacional de Educação, eles nos induzem ao trabalho nesse sentido, né? Então, fala de pensar esses modos de vida como produtos históricos de longa duração, sujeitos à interação social contemporâneas, né? Enfim, a esses processos de construção social de desigualdade e assimetria como produtos históricos, e eu destaquei essas partes porque eu estou entre historiadores e professores de história, né? Porque fala, inclusive, de repensar, né, como esses conceitos de Estado-nação, de identidade nacional, foram construídos invisibilizando diversos povos e culturas. É um documento em que a gente se vê, nosso campo de produção de conhecimento está aqui, né? Bom, na educação básica, esses marcos legais eles vão induzir transformações na produção de material, nas abordagens pedagógicas, transformações em livros didáticos, vídeo PNLD. Hoje nenhum livro é aprovado no PNLD se ele não cumprir, né, também essa legislação. Revisões curriculares e políticas públicas voltadas para a implementação e monitoramento, que hoje eu acho que é o grande cargo que a gente, né? Então, como é que monitora se isso está sendo cumprido? Mas também já temos aí alguns dispositivos nesse sentido. E para além da escola, né, pensando aqui esse espaço que a gente está, que é a academia, e por isso que na minha época de graduação, que nem tem tanto tempo assim, né? Então eu estou falando aí de 2004, quando eu entrei na graduação, a lei é de 2003, mas até 2008, essa minha universidade ainda não tinha sido induzida a pensar transformações. Na verdade, no finalzinho ali, eu tive, por exemplo, o primeiro professor admitido de História da África, né, na minha graduação. Então, eu lembro de já ter feito todas as disciplinas e correr para pegar essa, mesmo sem precisar, porque eu falei, como é que eu vou dar aula se eu não tive África? Nada, né? Mas então, essa legislação com o tempo, nesses 22 anos, ela vai, especialmente nos cursos de licenciatura, exigir adequação, né? A Giovana que está na graduação, a Flávia que está na graduação, vão falar assim, mas como é que eu vou dar aula se eu não tenho informação para isso? Que é o que a Luciana estava falando, né? Vou correr atrás depois. Há uma reivindicação também vinda, né, desse movimento de que autores negros, negras e indígenas integrem os nossos cursos, as nossas ementas. Há um impulsionamento, sem dúvida nenhuma, nesses 22 anos de pesquisas acadêmicas relacionadas a essa temática, né, às temáticas africanas, afro-brasileiras e indígenas, inclusive contratando professores para esses campos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse momento que a gente está tendo aqui é fruto disso, né? E a disseminação em espaços educacionais formais e não formais, bem como através de veículos midiáticos no século XXI, né, de referências relacionadas a essas demandas. Então, é uma legislação que ela vai impactar para a educação para além das escolas, né? E aí, sim, eu chego nessa gerência, chamada Gerência de Relações Étnico-Raciais, criada em 2021,
como um órgão de natureza consultiva, mediador e de planejamento estratégico. Então, reparem bem, a gente não tem poder executivo. E isso vai ser importante que vocês compreendam para o que eu vou explicar mais adiante, né? Que vai desenvolver, então, sobretudo, ações de caráter transversal e intersetorial nessa rede gigantesca que é do município do Rio de Janeiro. São 1.557 escolas. Pensando o território da cidade do Rio de Janeiro, os territórios, né, que são bastante heterogêneos. Então, como pensar em uma implementação dessas legislações para 1.557 escolas, em realidades absolutamente diferentes, né? É um grande desafio, tá? Nesse sentido. E por que que eu destaquei que a gente não tem poder executivo, né? Quando a gerência foi criada, inclusive, a gente pensou que talvez fosse estratégico, né? Que a gente pudesse, na verdade, induzir, né? Porque se a gente fala assim, tem uma gerência, nós temos poder executivo, então tudo que não vai ser implementado na rede é culpa dessa gerência, se ela tem poder executivo, né? Sendo que a gente entende que a educação para as relações étnico-raciais ela não é um anexo. Ela, na verdade, ela precisa impactar as práticas educacionais de matemática, ciências de língua portuguesa, história, precisa impactar a gestão de recursos no âmbito dessa secretaria, sabe? Que você está contratando ônibus para quê? Para que tipo de saída pedagógica, né? E etc. Então, é nesse sentido que a gente vem tentando atuar, tá? A partir desses eixos, o eixo do currículo, o eixo da formação, dos projetos pedagógicos e parcerias, avaliação e monitoramento e recursos. Somos essa equipe aqui pequenininha, né? Numericamente, nós somos menores do que o número de CREs, que são as coordenadorias de educação, na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos 11 CREs e nós somos 8, né? 8 hoje em dia, 8 pessoas, né? 8 mulheres, todas professoras de carreira da rede. Eu acho que isso é importante ser dito. E que não abrimos mão desse espaço político, porque se não é a gente, professora de carreira, que vai fazer, outra pessoa vai fazer, né? E eu costumo falar que é um espaço, né, que requer muito estômago, que requer negociação, né, muita negociação, né, passação de raiva também, né, mas que a gente já consegue ver algumas conquistas, né, que a gente faz questão de pontuar. Assim como a gente fala do movimento negro mais amplo, que o discurso de terra arrasada, do nada mudou, né, na verdade enfraquece o movimento, porque se nada mudou, você está dizendo então, né, ok, a gente desiste, não levanta da cama. Então, cada conquista do movimento social negro, do movimento social indígena, mas também nossa aqui, né, porque a gente também se entende nesse interlugar entre produção acadêmica, somos todos, né, temos relação com a academia, somos professores de carreira ali, eu acho que não tem ninguém com menos de 10 anos de rede, e também fazemos parte de movimentos, né, da sociedade civil. A gente tem a Thaísa Menezes, por exemplo, usar ela como exemplo, se ela está nos assistindo também, depois. Ela é a carnavalesca, a Thaísa é carnavalesca da Moca em São Paulo. Thaísa foi primeira presidenta da Lá de Compositores da Cubango, em Niterói. Né? Uma pessoa que vem pensando, por exemplo, a relação entre escola formal e escola de samba, como ambientes educadores, né, e que se reeducam entre si, sabe? Só para dar um exemplo de como a Pamela é uma mulher indígena cariri, uma professora indígena cariri, que também vem fazendo essa articulação, né, importante com o movimento indígena no Rio de Janeiro para a gente, né, uma pessoa super importante. Esse material que está aqui, por exemplo, é um material, eu vou falar dele depois, mas que ele não foi publicado antes de passar pela mão, né, pelas mãos das lideranças indígenas do Rio de Janeiro, sabe? Então, é uma gerência que tem atuado nesse sentido, né, com os seus incômodos e também com as suas delícias. Na Secretaria Municipal de Educação, então, a gente já tem a lei que altera a LDB, já é obrigatoriedade, né? Mas a gente entende que cada dispositivo institucional que recupere, que destaque essa obrigatoriedade é importante. Então, na matriz curricular da Secretaria do Rio, publicada em 2025, né, a gente tem ali nos seus considerandos, né,
A 11.645 está no segundo considerando ali, né? Então, retomando a importância disso. No terceiro considerando, retomando a importância, né, dessa obrigatoriedade alinhada ao Plano Nacional de Implementação das Diretrizes, aquelas diretrizes com nome enorme que eu falei para vocês, e o Plano Nacional de Implementação é esse aqui, ele sai em 2009. Nesse plano, gente, também indico, né, para quem tiver dúvida, eu sou equipe gestora, como é que eu faço para aplicar essa lei? Esse plano ajuda, né? Eu trabalho com educação infantil, que aliás é um ponto nevrálgico, porque a lei fala de FUND e fala de ensino médio, mas as diretrizes e o plano trazem, tá? Então é um ponto nevrálgico, é um ponto de disputa preciso admitir o seguinte, que na verdade, tendo como referência a rede municipal, é a educação infantil que mais tem demandado formação e que mais tem produzido trabalhos nesse sentido. Tenho aprendido muito com o pessoal da educação infantil, que sequer é mencionado na lei. É impressionante. Bom, deixa eu ver a hora aqui. Tá. Falei para vocês que a gente não tem papel executivo, que a gente não produz material didático. Não é a gente que produz material didático. Mas professor é professor, e somos 8. E a gente arrumou um jeito, né, de falar, a gente não vai produzir material didático, mas a gente vai produzir materiais de suporte pedagógico para inspirar esses professores a produzirem seus materiais, suas abordagens pedagógicas, né? Então, desde 2021, primeiro, né, os materiais da GERE começaram com essas agendas GERE, e agendas no sentido de pautar, né, não no sentido de data, mas no sentido de pautar grandes discussões. Então, a primeira, em 2021, foi a agenda Memória, Histórias, Saberes e Subjetividade, né, o subtítulo. Desde essa primeira até a última, que é Modernismos Negros, Quilombismo, Ancestralidade e Vanguarda, a ideia é trazer na capa referências negras e indígenas. Ou a gente tem, por exemplo, a Lia Schuckmann ali também, né? Eu lembrei da Yamara falando ontem da pessoa que é cota no livro, que é uma pessoa branca, mas super comprometida, que tem uma produção, Yamara e Valéria, né? Então, a Lia Schuckmann também está ali, mas a ideia é que a gente visibilizasse produções intelectuais de pessoas negras e indígenas às quais os nossos professores e professoras pudessem recorrer. Então, eu quero dar uma aula sobre tal coisa. Será que quem aqui trabalha com isso, né? Então, na capa já vem, né, algumas dessas pessoas que vão ser fundamentais para o que está produzido de conteúdo dentro das agendas. Lugares de fala, narrativas, trajetórias e identidades. Então, pensando, né, como tratar das relações étnico-raciais a partir dos nossos diferentes lugares de pertencimento, raciais, territoriais. A agenda território, né, que essa agenda, ela vai ser muito importante para pensar, para a gente apurar, inclusive, uma metodologia que a gente vai desenvolver que vai ser aplicada nesse material que é mais recente. Nessa agenda território, a gente traz um mapa da cidade do Rio de Janeiro dividido em 3, né, por 3, e a ideia nessa agenda, que foi produzida em 2021 mesmo, ou 2022, agora não é, era já identificar que rios de janeiro existem dentro desse Rio de Janeiro. Era travar um embate contra essa ideia, porque a gente abria material, né, de história do Rio, e só aparecia de patrimônio o Cristo Redentor, o Valdinho, e não sei o quê. Então, assim, vamos pensar essas CREs. O que nessas CREs a gente tem de lugares de memória? A gente tem de manifestações culturais, a gente tem de movimentos políticos negros e indígenas, né, e lideranças, né, que a gente possa destacar. Então, a agenda territorial já vem mapeando isso, né, e pautando esse tipo de abordagem. Festas populares, aí já muito alinhada também à agenda território, pensando, um exemplo, só para vocês entenderem, dentre as várias festas populares, a gente trabalha tem um capítulo que é sobre festa junina no Rio de Janeiro. Festa junina no Rio de Janeiro não é festa junina de Caruaru, né? Então, assim, falando de escola de samba de novo, muitas das quadrilhas, e tem disputas de quadrilhas de festa junina no Rio de Janeiro, são quadrilhas que usam espaços de escola de samba, que ensaiam dentro de quadrilhas de escola de samba, cujas costureiras que fazem as fantasias são as mesmas que
produzem fantasias para escolas de samba e alegorias. Então, pensar essas manifestações populares a partir do Rio de Janeiro, né? Pensar a implementação das relações étnico-raciais não a partir do continente africano, mas a partir dos lugares onde nossas escolas estão assentadas, das culturas com as quais nós estamos implicados diretamente para chegar, né, mais distante. Essa era mais ou menos a nossa lógica. Então, a Feira de São Cristóvão, que aparece nessa agenda também, a partir das festas juninas, mas que não é uma festa do Nordeste, mas pensada como uma festa de imigrantes nordestinos no Rio de Janeiro, né? E como isso muda tudo, né? Como outras referências passam a ser acionadas, né? Estávamos na prefeitura, na efeméride da independência do Brasil oficial, né? E qual foi a nossa posição em relação a isso, assim, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal? Estavam sendo pensadas uma série de celebrações, não sei se vocês lembram, e tudo mais. A gente falou, tá, qual é o nosso papel aqui? Falo, tá, então vamos fazer uma agenda pensando o bicentenário e as independências. Então, intelectualidade, vozes e movimentos, né? Daí a gente trouxe Inaê, Mira, que estavam pensando, sejam movimentos que reivindicavam já a emancipação de determinados territórios do Brasil, né? Antes desse contexto da independência oficial, que a gente chamou de vozes sufocadas, né? Uma sessão de vozes sufocadas, são vários movimentos anteriores a isso. Outros gritos, que era outra sessão, então, pensando essas lutas por independência nesse contexto mesmo, né? Que vai culminar em 22. Mas gritos que a gente não ouviu historicamente, então, por exemplo, 4 de julho na Bahia e tudo mais. E ecos da independência, pensando movimentos pós essa independência oficial, mas que ainda questionavam, né? Que independência foi essa que não abarcou nossas demandas, né? Então, por exemplo, Malês, né? A gente traz ali como ecos dessa independência. Faltando, então, essa discussão na rede, a gente teve, inclusive, né? Só para vocês entenderem, quando eu falo pautar, a gente teve uma gincana que a prefeitura ia fazer no contexto da independência. Aí tinham perguntas que os alunos respondiam, aí ia trazer personagens relacionados à independência. E a gente conseguiu pautar isso a tempo, né? E a gente teve personagem, Maria Filipa presente nesse movimento, né? Então é isso. A gente vai vendo que tem um movimento político e a gente vai pensando qual é o nosso papel como indutor de política pública, né, sem poder executivo dentro desse movimento político. E por último, modernismos negros pensando, né, e visibilizando produções intelectuais, artísticas negras que contribuíram para a construção dessa identidade de Brasil que estava sendo pensada no século XX, mas que também são historicamente invisibilizadas. Então, Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ela abre essa agenda modernismos negros, a gente tem Manuel Quirino, a gente tem o próprio Lima Barreto, né, que passa ao largo da semana ali de 22, enfim, uma série de outros intelectuais e negros, né, que vão contribuir, Pixinguinha, né, para essa construção de identidade de Brasil. Tem alguma questão aqui? É muita coisa. Sobre essas agendas, é muito pontual. Elas são entregues para os professores e para os gestores também da rede. E aí eles têm essa relação de leitura e para pensar as próprias atividades. Sim. Mas vocês têm alguma devolutiva dos usos? A partir dessa agenda territórios, a gente fez essa atividade. Vocês têm essa a gente tem... Primeiramente, quando essas agendas estavam sendo produzidas, a gente ainda não tinha um dispositivo de monitoramento que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que hoje a gente tem, né? Mas o que a gente tinha era um movimento mais espontâneo mesmo, né? Então, a gente
professores históricos da rede, a gente já fazia o nosso lobby ali, né? Então, conheçam a gerência, o trabalho que a gente está fazendo. A gente tinha um site que 3 semanas atrás foi derrubado. Então, eu queria mostrar esse site aqui para vocês. Não vou conseguir. Nesse site a gente tinha todo esse material, toda essa legislação. A gente não sabe o que aconteceu. Mas essas agendas a gente manda por circular para todas as equipes gestoras de todas as escolas, né? Sempre que saem. A gente não conseguiu impressão para todas as escolas dessas agendas, diferente desse material aqui que a gente conseguiu, né? A partir de parcerias externas, tá? Então é importante que isso seja dito também. Mas eu coloquei aqui o QR Code que dá acesso ao nosso Drive, onde tem todos esses materiais. Então, se vocês quiserem, tá, escanear, todos esses materiais que eu estou falando tem aqui. Mas é isso, as pessoas fazem os trabalhos, marcam a gente criou uma dinâmica também, que os professores que estão nas suas escolas se sentindo sozinhos fazendo esse trabalho, eles passam a entender que essa gerência vai legitimar o seu trabalho, sabe? Então, a gente também entende a responsabilidade que a gente tem em relação a isso, porque nós éramos essas professoras que estávamos sozinhas nas nossas escolas fazendo. A partir do momento que a gente tem uma gerência, um movimento institucional, mesmo que você tenha algum problema na sua escola, algum obstáculo no seu território, você tem a imagem dispositiva, né, do seu lado. E esses professores, essas professoras começaram a marcar a gente, por exemplo, nos trabalhos que faziam a partir disso, para a gente repostar na nossa página do Instagram, né? Isso acabou sendo um canal, tem sido. Se eu entrar agora aqui, tem um monte de gente marcando trabalhos que vêm sendo produzidos a partir desses materiais, né? Ouso dizer também que a gente construiu uma relação muito professor-professor. Ouso dizer, inclusive, que as grandes críticas que as pessoas têm à rede, né, eu acho que elas nos poupam um pouco, sabe? Está sendo gravado. Elas nos poupam um pouco disso, porque eu acho que elas entendem que tem um lastro. Muitas já nos encontravam em copênios da vida apresentando práticas, né? Então, de certa forma, se reconhecem, né? Também nessa iniciativa. E esses guias que eu trouxe aqui para a PUC, eles são. Esse aqui é a nossa produção mais recente, saiu esse ano, chegou em todas as escolas, esse sim, todas as escolas de CB, pensando como trabalhar a questão das relações étnico-raciais a partir das questões indígenas, a partir do Rio de Janeiro. Né? Então, é sempre esse recorte pensando na cidade. E esse daqui saiu no ano de 2023, em 2 volumes separados, um mais teórico e um mais prático. Esse aqui já unimos as duas coisas num só. Foi no ano, né, dos 20 anos da 10639. Então, subsidiando, falando um pouco da trajetória de construção desse marco legal e também trazendo aqui possibilidades de trabalho, né, efetivo na matemática, em língua portuguesa, né, como trabalhar as demandas dessa legislação. Esses materiais, esses guias, eu entendo que eles já são um produto de um amadurecimento da gente frente a esse trabalho, né? E quando eu falei que a gente acaba desenvolvendo uma metodologia para pensar a implementação na rede, a gente pensa em 3 eixos principais que vão marcar tanto esse material quanto esse. Eles são divididos dessa mesma forma. Representatividade positiva, né, que está aqui expressa, né, nessas 2 páginas que eu tirei desse material, ali, pelo direito de se reconhecer e ser reconhecido. Né? Então, nesse material, a gente vem trabalhando essa questão das representações positivas, e nesse aqui também, dizendo como é importante possibilitar a construção de identidades positivas para crianças negras e indígenas. Então, elas precisam ter referenciais positivos. Se elas não se entenderem como frutos de pessoas que também construíram a sociedade brasileira a partir da sua intelectualidade, não só da força de trabalho, né? Porque eu já me achei muito progressista, dizendo, não, as mãos negras construíram o Brasil, o sangue negro. Não só, a intelectualidade negra também, né? E a intelectualidade indígena também, né?
Mas, ao mesmo tempo, essa é uma ação possibilitar esses referenciais que não são referenciais vazios, né? Repito, não é só estar um personagem negro ali, né? Mas é trabalhar essas histórias, entender suas produções, né? Também auxiliam a construção de identidade por parte de crianças brancas. Essas crianças brancas, se elas não têm contato com esse tipo de referencial, elas vão entender que pessoas negras indígenas não são dignas da cidadania que os seus descendentes, né, que eles são, devido aos seus descendentes terem sido filhos do Brasil, né? Então, a educação para as relações étnico-raciais, né, daí esse nome, ela não é voltada para a criança negra e para a indígena exclusivamente, né? O racismo, né, que é estrutural, estruturante da nossa sociedade, é um problema, né, é, e um instrumento de poder histórico da branquitude, que não é sinônimo de pessoa branca, né? Que a branquitude é justamente esse dispositivo de poder que faz com que o racismo se reatualize, né? E que mantenha essas vantagens subjetivas e objetivas, né, da população branca em relação às populações racializadas, historicamente não brancas, como se o branco também não fosse raça, né? Uma construção também da racialidade. Bom, ali nas outras duas páginas que eu destaquei, que aí já é desse guia aqui, eu destaquei um outro eixo. Então, eu falei de representação positiva e agora eu estou falando de território, né? Como eu falei para vocês, aquela agenda ela deixa, né, uma marca na nossa elaboração também, intelectual, na gerência, e a gente chega nesse guia aqui, pegando o mapa da cidade do Rio. Aquelas divisões coloridas são das regionais novamente, mas dentro de cada uma dessas regionais, a gente tem nomes de tabas, né, aldeias, que existiam no Rio de Janeiro no século XVI. Então, se o professor, vamos supor, é um professor que trabalha na região da Quarta CRE, na Maré, Bom Sucesso e tal, ele vai clicar aqui no nome da taba, né? E aí ele vai ser levado a essa página, Piracaiopan, tá? Que vem falando da Taba Piracaiopan, que se localizava no litoral dos atuais bairros do Complexo da Maré, Bom Sucesso, Ramos, Inhaúma. E aqui vem um pouquinho, né, da história que a gente conseguiu sistematizar sobre essa taba que existia aqui no século XVI. Então, Piracaiopan, que quer dizer piracanjuba, né, um peixe de água doce, que era comum naquela região e que também dava nome ao líder indígena, né, dessa taba. Era muito comum que a liderança indígena carregasse o nome, né, de animais, né, da fauna disponíveis na região, enfim, que era também um peixe que tinha uma autodefesa, se não me engano, eu acho que com o rabo, né? E que era uma autodefesa que inspirava em casos de guerra, né? Os tupinambás e tudo mais. Essa sistematização foi feita a partir do livro O Rio Antes do Rio, do Rafael de Freitas, que, por sua vez, sistematizou pesquisas do campo da história, né? Esse livro dele foi super difundido. A gente sabe que jornalista consegue difundir mais as pesquisas históricas do que a gente, né? Mas ele acabou ajudando pra caramba. Nessa nossa nova sistematização, pegando esse trabalho e pensando essas CREs, né, diferentes regionais. Voltando ao assunto, né, de confinar os povos indígenas ao passado, que esse é um embate nosso, né, todas as seções do território, elas trazem esse rio no 16, um rio que a gente convida os estudantes a fechar os olhos para imaginar, né? Por exemplo, esse território de Piracaiopan, ele era marcado pelos rios Faria, Timbó e Jacaré, que são grandes valões hoje em dia, né? Eram nesses rios que você tinha o peixe piracanjuba, né? Então, assim, como são elementos que podem nos fazer, né, fechar os olhos e reimaginar esse Rio de Janeiro. Então, esse trabalho que a gente tem conversado no LEPAC de escrevência, esse trabalho, né, o papel também ficcional, né, possível, né, de ser feito no campo do ensino da história.
Mas também a gente traz essa seção que se chama E o Rio de Janeiro Continua Indígena. Então, em toda essa seção, a gente tem o que tinha no século XVI, mas também como é que está esse território em relação à população indígena hoje. E eu gosto muito dessa página que eu destaquei, né, que eu destaquei, porque, segundo o censo, né, a Maré é o bairro com maior índice de declaração de pessoas indígenas da cidade do Rio, né? Então a gente traz aqui como é que era esse território no século XVI e agora como é que está esse território em relação à população indígena. Esse professor ele clica aqui e ele vai ter acesso a essa notícia, né? Entender esse dado. E a gente aqui também destaca, por exemplo, né? Essa artista cria do complexo da Maré, que é a Caê Guajajara, que produz, né? Ela é rapper e tudo mais, enfim, produz artisticamente também nesse sentido no tempo presente, né? Então, vejam que essa ideia, né, que vinham ali nas legislações de trabalhar as diferentes temporalidades, a gente vem tentando aplicar, né, e a induzir, né, que se aplique a partir desses materiais. Tem um trabalho com história, com Carlos, que agora sou dele, orientando da Crislane aqui, né? Participei da pandemia. Ele fez um jogo, né? Esse jogo que vai passar de casa em casa, um jogo de tabuleiro, acho que fala um outro nome agora, mas é um jogo de tabuleiro. Com as aldeias da cidade do Rio de Janeiro, né, no século XVI. Mais ou menos parece que você mostrou aí, mas é um jogo de tabuleiro. Muito legal. Olha, vou procurar, inclusive. Pode A gente passar pode, depois. a gente podia somar esforços aí com o resultado desse dia. Ricardo, você lembra seu nome ou não? Não lembro agora, mas fácil. Depois me passa. Então, aí nós abusadas que somos, né? Ah, não pode produzir material didático porque tem uma equipe específica, então é isso. A gente não vai produzir material didático, mas a gente produziu uma exposição que também pode ser acessada aqui por esse link, tá? Vocês conseguem acessar todos esses banners aí para impressão, que é uma exposição itinerante que a ideia é que visibilize, né, a produção científica de mulheres negras e indígenas. Então, são banners mesmo, acho que agora são 15. A gente tem umas 4 ou 5 reproduções lá na gerência e as escolas pegam com a gente, ficam nas escolas, eles trabalham e depois voltam, né? Mas que também está disponível para impressão. E aí chegamos no material que a gente não produz. Mas que a gente olha para esse material e a gente entende, né, que a gente conseguiu induzir transformações também a partir da institucionalidade, sabe? É, a rede municipal, desde 2012, se eu não me engano, inclusive com o professor Ilmar à frente, eu lembro que eu entrei na rede em 2010. E acho que 2 anos ou um ano depois, eu fui chamada como professora de história para um encontro com o professor Ilmar, que estava coordenando a elaboração de materiais específicos para a rede, né? Material Rio Educa, que eles chamam, né? E aí era um grupo de professores de história, a gente discutindo como é, né? Enfim. Anos se passaram, muitas coisas mudaram, né? Cai governo, entra governo, muda tudo, né? Mas o projeto de produção de material para a própria rede, além do PNLD, né? Ele segue existindo, tá? E a gente já consegue ver, se a gente pegar um material de 5 anos atrás e o material de agora, alguns passos, sabe? Alguns passos. E aí eu separei, não foi a nossa equipe que fez, eu acho que isso é importante de ser dito, porque não é a gente que quer fazer tudo, a gente não tem que ser responsável por tudo, né? Mas eu separei aqui de sexto, sétimo, oitavo e nono anos só de história, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, no sexto ano, essas 2 páginas aqui, né, a gente tem Tombuctu sendo trabalhado, a gente tem aqui do lado de Tombuctu também a apresentação de um fotógrafo do Mali, um fotógrafo que nasceu em 1921. Então a gente tem um tumulto, né, de um tempo histórico e a gente tem ao mesmo tempo a apresentação de um fotógrafo do Mali já no século XX. Mais uma vez, como esse passado e presente não foi eu que fiz, gente.
né? Mas a minha colega lá de história, se eu não me engano, é Rafaela, né, que produziu esse material, ela também está atenta, né, a esse tipo de indução. É, aqui a gente tem os reinos africanos, Reino do Congo, e a Helena Teodoro, né, apresentada como uma intelectual que vai pensar, por exemplo, os griots, né, e o papel dos griots nessas sociedades do passado e do presente. Isso aqui é do sétimo ano. Então, como pensar essa educação para as relações étnico-raciais a partir do território, pensando a pequena África, a Pedra do Sal, o Heitor dos Prazeres que vai cunhar, né, o termo pequena África para designar a região, a história da Tia Seata. Não são páginas seguidas, tá? Eu separei só as que eu achei que são mais significativas do que eu estou dizendo. E aqui a própria aldeia Maracanã. A gente sabe que há uma tensão histórica da aldeia Maracanã com a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é importante a gente explorar essas brechas e que essa discussão esteja no nosso próprio material, né? Porque Sobre esse material que, né, eu andei dando uma olhada ano passado, né? Por conta de um projeto da professora Patrícia Coelho, exames iniciais. Aí a gente chegou a pensar, né, em fazer alguma coisa, e aí eu fui olhar o material que eu nunca das séries iniciais, né, para ver como eles estavam lá arrecadando patrimônio, para o livro. E eu achei super interessante. Eu fiquei positivamente surpresa com o material. Beijo. Falei, nossa, eu comentei com a Patrícia na época, né? Falei, gente, mas é bom. Material é bom, tem coisas muito interessantes. tem desafios, né? Ainda tem desafio. Tem. Mas eu também positivamente surpresa. E aí, ao mesmo tempo, a Patrícia estava fazendo uma pesquisa com as professoras, né, das séries iniciais, lá, com as alunas dela, né? Entrevistas, né? No princípio. E, assim, uma coisa muito marcante, né, que ficou ali nas nossas reflexões, que o resultado dessas entrevistas, né, que chegou lá, foi de que essas professoras sociais, claro, né, de formação genérica, né, que eles chamam de formação genérica, elas não conseguiam identificar o que é história ali naquele material. Né? Elas olhavam o material, elas diziam, não tem história material. Né, quando perguntavam para elas, como vocês ensinam história? Mas não tem história aqui no material, a gente consegue ensinar, porque não tem história, mas estava cheio de história lá no material. Né? é a Patrícia da Educação. A Patrícia da Educação, conhecia. São as concepções de história. Que essas professoras têm na formação delas. Então, o que nós identificamos? Né? Que o material ele traz propostas, né, já bastante interessantes, né, que é possível fazer trabalhos já muito interessantes, mas as professoras, né, elas têm uma formação muito defasada, que é aí que acaba a formação continuada das professores. Falando das séries iniciais, né? Sim. Mas imagino que também no Fundamental 2 não deve ser tão diferente. Né? Daí tem uma diferença entre as propostas e a resposta dos professores das propostas. Exato. Sim. Mas é muito interessante, né, avaliar isso. E o próprio convencimento de que é legal usar o material. Porque a gente tem, um histórico de resistência e a gente sabe também por quê. Porque a gente tem muitos problemas na rede. A gente está sendo gravado. A gente vivencia, né, uma série de questões assim que afetam a vida dos professores diretamente. A gente teve um aumento de carga horária, né, realmente, no trabalho de professores, recentemente. Isso tem sido uma queixa muito comum, né? E aí é isso. Aí, às vezes, vem um projeto que é da rede, eu falo, não quero nem ver, né? Ou já parte do princípio que vai ser ruim, que a minha folha da década de 90 é melhor, né? Assim, a gente... De fato, acaba dando menos trabalho mesmo, né? Você vai. Uma coisa que já Sim. está ali, que ele já está acostumado, Sim. do que enfrentar uma coisa que é nova. E essa relação de cima para baixo. E essa relação de posição. Exato.
Mas Eu acho que até eu pior. queria falar, Fernanda, rapidamente, não quero tomar muito tempo, porque eu estou achando o máximo. Assim, muito bom mesmo falar de você para isso aí. Tudo isso. Essa coisa da gente se falar muito em bancas, né? E nas bancas do próprio História, aí vejo muita coisa, né? Os dois trabalhos, duas professoras da rede, né? Em si, que eu participei de banca, né? O que elas trazem com relação a essa questão, até da gerência, né? Uma delas foi uma questão com relação à gestão da escola, a dificuldade. Né? No trabalho dela, o que que ela trouxe? Né? Ela estava numa escola, no início do trabalho, e aí ela tentou fazer lá o trabalho dela, que é, né, no âmbito das relações étnico-raciais, né? Trabalho propositivo ali, mas ela não conseguiu nessa escola, por conta da gestão da escola. Aí ela cita a gerência, ela fala, tem a gerência, mas não adianta, porque a direção da escola tem uma outra cabeça. Fala isso. Não vou citar nome de ninguém de escola. Mas a gerência não adianta, que a gerência não. A gestão da escola não aceita muito bem isso. Não sei, ela diz claramente no trabalho que a gestão é racista da escola. É uma gestão racista. E aí, nesse meio tempo, ela conseguiu ser transferida para uma outra escola da rede. E aí a coisa aconteceu muito bem. Assim, deu tudo certo, assim, o que ela queria fazer. Foi ótimo, foi maravilhoso. E aí veio a discussão da gestão, da direção. E eu participei de um outro trabalho que é a mestranda, ela está discutindo especificamente isso, o lugar da gestão escolar, né, na aplicação da 10.639, né, e aí ela fala também da gerência, né, desse lugar, né, da gerência, fazendo essa intermediação, mas aí tem a gestão da escola, como que a gestão se coloca nesse meio. Aí, quando você fala que vocês não têm esse poder executivo, né? E aí é isso, né? Tem os dois lados da moeda, porque também ser impositivo também não funciona. Pois é, nós teríamos Não é só ser efeitos. positivo, eu acho que é igual para todo mundo, e não, isso não existe. Não, Né? Eu acho que a gente tem que pensar que cada escola é uma escola. Cada Né? escola é Então, uma se escola. você tem uma direção racista, aquela escola é racista. Não adianta você meter ali que ali é racista, a outra não é. Né? Então, eu ia fazer essa pergunta, ela fez, deixa eu ficar quieta, como é que a gente gerencia isso? Porque, no fundo, estou falando em termos de tolerança. No fundo, eu acho que a gente tem que passar a pensar uma gerência, né, que não seja igual para todo mundo. Muito pelo contrário, que ela seja individualizada, diferenciada para cada escola. E como faz isso com 1.500? Pois é. Pequena, né? É uma coisa que, para mim, Gigante. você tem nenhuma conjugação e não consigo solver essa conjugação de jeito nenhum. E aí, até, assim, para completar meu pensamento, eu queria saber se vocês pensam, né, em algum tipo de formação, não sei, para a gestão escolar, né? Os diretores. Eu acho que eu vou responder vocês já já, porque eu vou passar para um slide aqui sobre as formações. Mas a partir disso que vocês disseram, é muito sensível esse lugar que a gente ocupa, primeiro, por quê? Porque é isso, a gente não quer nem assumir essa postura de imposição, né, de tem que fazer desse jeito, porque é isso, cada escola e cada território a relação é uma, não existe um trabalho que chega com um formato, né, e a gente sabe que muita gente pensa que sim, né, e que a gente convive com outras iniciativas que chegam assim. Essa não é a nossa ideia, né? Ao mesmo tempo, as pessoas que estão em apuros em escolas, querendo desenvolver trabalho e que encontram desafios, muitas procuram a gente. Muitas procuram a gente para denunciar casos de racismo, né? E a gente, ao mesmo tempo que
não tem meios e instrumentos pertinentes, né, para agir, a gente não pode chegar como interventor na escola, né? A gente também não consegue se eximir, sabe, do acolhimento, do direcionamento dessas pessoas, né, em relação ao que pode ser feito, tá? E é isso. Eu vou avançar em relação às parcerias e às formações, e aí eu acho que eu vou responder em parte o que vocês estão me trazendo, né? Posso pedir? Posso. Igor, mas depois, se você puder mandar esse link desse drive pra gente no Lipac, lá Sim, no grupo, tá bem, eu mando. Pode aí deixar. a gente dá uma olhada depois. Mando sim. Vou só passar aqui rapidamente, então, aqui é do 9º ano, né? É no 8º ano, que aí, assim, a independência da Bahia, o monumento a Maria Filipa ali em destaque, né? Essa outra página aqui falando, discutindo o racismo, né? Então, com importantes lideranças políticas da atualidade que estão pensando a questão. Até a vice-presidenta, né, da Colômbia, que foi eleita, a primeira mulher negra, aqui também na página do 8º ano. E 9º ano, eu não me contive, botei 4 páginas, dessa mais a abolição. Tudo bem que eu até falei, poxa, não tem uma mulher nessa página, mas são todos homens, mas são todos homens negros que eu custei muito a conhecer, né? Então a gente tem o Luiz Gama, a gente tem o Dragão do Mar, enfim, né? E também a discussão, né, o próprio perigo de uma história única, trazido para a discussão com os estudantes na apostila, é, pensando nessa desconstrução dos estereótipos do continente africano. Ah, cadê? É para cá. Povos originários e a República, então aquilo que a gente estava falando, que se na minha escola os indígenas sumiam, né? Eu já estou vendo aí nesse material esses indígenas aparecendo, sendo tratados durante a República, assim como a Frente Negra Brasileira, a Abdias Nascimento, e no conteúdo de ditadura, né? A gente pensar a censura e as resistências, né? A partir do Gilberto Gil e do Abdias. Então, e a Comissão Nacional da Verdade, né, com nessa sessão passado e presente. São páginas que eu acho que revelam, né, manifestam esses passinhos, né, essas conquistas que a gente tem no âmbito do material da rede. Recursos, desde a criação da gerência, todas as bienais, então, isso é uma conquista. A gente cria uma curadoria de livros de literatura africana, afro-brasileira e indígena, envia por circular às escolas com a orientação de que 30% da verba que as escolas recebem para comprar livro na Bienal, porque todas as escolas recebem verba, pelo menos 30% tem que ser direcionada à compra de livros que não precisam ser da nossa lista, mas tem que ser de literatura africana, afro-brasileira e indígena. A nossa lista, ela já traz possibilidades. Esse ano a gente aprimorou, então vem por editoras, vem por indicação do segmento, então livro tal da editora tal é bacana para trabalhar na EJA, né? Nós 8 lemos assim mais uns 400 livros, porque aí as editoras já procuram a gente com antecedência, a gente não ganha nada por isso, tá? Nada, 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 né? Mas eles já procuram porque eles sabem que os professores chegam com essa lista e vão procurar a editora. Então a gente vai recebendo e vai lendo, alguns a gente fala esse não, alguns fala esse sim e vai indicando na lista, né? Então essa lista também está disponível. Outras redes já pediram como referência mesmo, né, de literatura para ser trabalhada. E todos os nossos estudantes recebem kit, caderno, lápis de cor, né, há muito tempo na rede. Desde o ano passado a gente conseguiu colocar o kit tons de pele, né? Então, desde 2021 a gente estava enchendo o saco, a gente só conseguiu ano passado, né, que os kits chegassem com esse kit. Parece uma coisa simples, mas pra gente cara, que até que enfim, né? Os parceiros, então, o Rolê Carioca e o Circuito IPN, a gente tem conseguido, então, direcionar recursos de ônibus para que os estudantes façam esse circuito com o rolezinho carioca, seja no Aterro do Flamengo, seja na Ilha do Governador, pensando história indígena, e junto ao IPN para fazer o circuito de herança africana. Né? Várias escolas já foram, até de educação infantil e de EJA.
2 anos atrás a gente conseguiu fazer esse circuito da herança africana de noite com EJA. Foi muito interessante. São todas as escolas que conseguem? Não, não são as 1.557 escolas, mas a gente tenta a cada ano, né, contemplar ali. É. E aí as formações. Então, Sara, a gente tem formação de gestor, que é o DCRI, né? Essa formação para gestores, ela, até esse ano, ela está contemplando os gestores de escolas de educação infantil. Então, se a sua escola tem educação infantil, mas também tem Fundo 1 e Fundo 2, essa gestora, ela é inclusive ela é inscrita, né? Ela não se inscreve, não, ela é inscrita, né, na formação. E tem isso, para você ser gestor, você tem que ir lá, né, prestar contas de que está fazendo formações, e essa formação está lá junto ao IDBR, que é essa formação. Então, temos. Esse é um ponto nosso. A ideia, a gente tem conversado aqui, a partir desse ano a gente consiga expandir essa formação para gestores de outros segmentos, né? A gente tem a jornada da GERE, que a gente reúne pessoas da academia que têm pesquisado o tema, pessoas de outras redes, professores e professoras, e da nossa rede para discutir, né? Como se fosse a semana acadêmica que a gente faz a jornada GERE, né? Então, que é um momento de formação. O curso Griot, Brinque e Conta, que é voltado para educação infantil e anos iniciais até o 2º ano, e o IATI Coecó Batuques e Movimentos, que são formações hospedadas na plataforma EAD da EPF, que é da prefeitura, de 3º até EJA, né? Então, esses cursos, o que a gente estava vendo? Que a gente estava pregando para convertir. Porque eram cursos. E a jornada também. Só procuravam esses cursos, essas formações, essa jornada, quem já estava sensibilizado. Né? Eram as mesmas caras, já viraram amigos. Entendeu? E aí, no ano passado, a gente conseguiu defender esse projeto aqui chamado Território Educador, que é a exigência de que cada escola envie pelo menos um representante para essa formação que é híbrida. Então, aí, Lu, eu acho que eu te respondo em partes. Essa foi a nossa estratégia para pensar como essa gerência chega em cada território de um jeito diferente. O território educador, o nome é esse, inclusive, por isso. A gente tem uma coordenadora técnica por cada CRE. Eu sou coordenadora técnica atualmente da 11ª, que é a Ilha. Ano passado eu fui da 2ª, que é. Tá. Mas aí a gente faz encontros bimestrais presencialmente, mas a gente tem módulos na plataforma EAD, né? Voltados à questão, né, ao letramento racial e a pensar como aplicar essa legislação nas suas salas de aula. A ideia é que nos encontros presenciais a gente discuta justamente como, a partir daquele território, como treinar esse olhar desses professores para esse território que não seja um olhar de falta, porque é o nosso principal desafio, né? Professores e professoras que às vezes, sei lá, principalmente quando é de um território trabalhador, mora na Barra e trabalha na Maré. Aí você vai lá dar formação. Porque aqui falta, porque as famílias não sei o quê, porque eu falei que tá bem, mas vamos lá. Vocês conseguem olhar para esse território e pensar em potencialidades, assim, o que tem aqui que a gente possa, né, destacar de positivo? Que alguma coisa tem, né? E tentar fazer esse trabalho de reorientar esse olhar, né? Para pensar a possibilidade de construção de práticas a partir dessas próprias pessoas que são elas que conhecem o território, não sou eu. Né? Então, eu não conheço a Ilha do Governador, embora minha infância eu tenha passado lá com a minha avó, boa parte, mas assim, não sou eu que conheço a realidade da Ilha do Governador. São essas pessoas, no que eu posso contribuir do ponto de vista teórico, fundamentando aqui, né, com referenciais, mas para que essas pessoas, então, elas produzem práticas e a gente compartilha nesses encontros, né? É isso que a gente tem conseguido fazer por hora. Tem gente que vai contrariada, porque as escolas agora precisam enviar uma pessoa. É isso, porque se você fala optativo, só vai convertido. Sempre. Se você ouvir, é quem que não vai. Se você diz que toda escola precisa enviar alguém, pode ser que aquela pessoa vá contrariada. Obrigada, mas pode ser que depois ela seja quebrada. Mas não tem É isso. Mas eu acho que esse é o caminho.
É isso. Então a gente está nesse limiar aí. Eu encho o meu mel de boca para falar, né? Então, também sou servidora, também sou professora, Eu acho que esse também, né, apresento assim as dificuldades que a gente tem lá, né? Ninguém aqui assim, é obrigado a vir nesse sentido que a escola manda, mas ninguém é obrigado a desenvolver nada, assim. A gente vai pensar junto, né? E também o discurso que eu tenho articulado é que, assim, a gente pode abrir mão dessa discussão. Quem é que vai se beneficiar, né? Se a gente não discute, se não pode, a gente vai discutir isso aqui. Então, já está beneficiado, né, historicamente. né, por isso que eu sou professora dessa rede, todas as agruras que acometem vocês me acometem, eu não recebo encargo, inclusive, né, nada disso, né, meu salário é o mesmo, mas, assim, não abro mão desse espaço político, não abro mão, né? Se não for a gente que vai fazer essa discussão, é outra pessoa que vai fazer, e talvez não seja uma pessoa que encaminhe de um jeito que eu acho que é adequado. Então, mesma coisa as gestões, sabe, Jussara? Muitos falam, minha gestão é racista. Conta uma chapa, sabe? Conta uma chapa. Vamos disputar. Ações, né? Não pode ficar só na denúncia, né? Mas eu acho fantástico de vocês terem feito esse movimento como servidoras, como professoras. Muitas vezes, sou servidora também não da educação doméstica, eu vejo como essas iniciativas são colocadas para as consultorias, né, para grandes empresas, e você perde a identidade, você perde o caráter processual e longevo, né? Vira um programa específico do período. E o que vocês estão fazendo é uma política de Estado, né? Ouvir a cara. E aí, eu fico pensando, os professores e as professoras, ao conversarem com vocês, têm essa identificação. Sabem que vocês estão vindo dessa realidade que vocês conhecem. Não é um agente de fora, né, com esse olhar, assim, tá faltando, alguma coisa assim, né? E que com os pais a gente convive, tá? Essas consultorias, elas estão presentes, né? O governo atual, ele foi eleito com essa proposta, né? Eles entendem que esse é o caminho, né? Então, a gente negocia com essas consultorias. Inclusive, uma dessas consultorias foi a que conseguiu imprimir esse projeto. Mas o trabalho intelectual, ele tem sido nosso. A gente tem garantido. Não, a 2021. Gente. Inicia com. Eu já fiquei, não. E aí. Seria essa gerência do governo anterior. No governo anterior não existia. E aí, você falou sobre ser uma política de governo de Estado. A gente é uma política de governo, atualmente. E a nossa luta política atual é que a gente consiga transformar isso em política de Estado. Né? A gente está no organograma da prefeitura, isso é importante e tal, mas cai o governo, pode, a gerência pode cair. Você ter servidores, eu acho que faz mais chão para essa Traz mais chão, mas quando o governo, se isso não se tornar de fato uma política de Estado, até se tornar uma política de Estado, continua com luta, né? Mas se não se tornar política de Estado, cai, dependendo da proposta política do governo que virar. Isso é um problema. A gente está no forno com uma resolução que a gente quer que saia publicada, pelo menos até o início do ano que vem, que possa garantir um pouco a continuidade desse trabalho. Estamos fazendo, o documento está lá, né? Mas falta assinar, falta publicar. Assim, então a equipe da Xeré, ela é uma hierarquia que a gente responde à subsecretaria de ensino. Diretamente à subsecretaria. Oi? Na minha época, não existia subsecretaria de ensino. Mas é isso, gente. Aqui são. Então, esse ano a gente está na quarta edição do curso de extensão de educação antirracista, que é uma parceria da UFRJ, esse ano com a Gerere e com a Escola do Olhar do Mar. A gente fez esse curso lá esse ano. A gente reserva vagas para professores da rede, além da comunidade da UFRJ e tudo mais, né?
esse curso a gente encerrou agora, vai ter uma mesa dia 29, mas enfim, são essas parcerias com o SESC, também ali a Eliane Cavaleiro, né, dando uma palestra para professores de educação infantil. Ela é um grande nome que vai pensar a educação para as relações étnico-raciais na educação infantil. Ela tem um trabalho. Gente, eu aprendi mais com o pessoal da educação infantil. Um trabalho do início dos anos 2000 que vai pensar o tempo de cuidado dedicado a crianças negras e brancas na educação infantil. E ela vai demonstrando, né, a partir dessa pesquisa empírica, entrevistas e tudo mais, como até o tempo que se despende nesse cuidado é atravessado pelas questões raciais. E aí o SESC, né, é nosso parceiro, o SESC contrata a Eliana Cavaleiro, a gente leva os nossos professores, porque é isso, nós não temos exatamente uma verba que a gente possa contratar que a gente quiser. A gente tinha uma verba destinada à gerência. Parceria, acordo de cooperação. Parcerias são iniciativas da equipe. Da arte, a gente tem uma super gerente, que é a Joana Oscar, e eu preciso falar de Joana Oscar, ser uma super gerente, uma grande articuladora política, além de uma pesquisadora. Ela é uma pessoa que ela faz muito bem essa articulação, sabe? Então, É uma outra questão, né? Joana Oscar. É uma outra Professora questão. que vem da educação infantil, defendeu seu doutorado também com a Amilcar Pereira, antes ela no mestrado ela fez com a Rosana Ehringer, no UFRJ. Gente, que, assim, pessoas que fazem isso normal, né? Que atuam na educação infantil, nas séries iniciais, sei lá, tem uma visão, assim, eu acho que eu diria assim, mais abrangente, né? Do que é educação, né? Do que é essa prática pedagógica. Exatamente. A gente fica muito encaixotado, né, muitas vezes. Então, Eu acho que o nosso olhar é completamente distorcido. Assim, toda a importância que está fazendo vestibular, os mais são de baixinho, e a gente ignora. E aí, pensando nisso, assim, o que você falou, fica muito claro, né, como esse movimento que tem, né, impulsionado todo esse debate, ele não partiu da academia, né, gente? Essa onda, ela partiu, né, dos movimentos sociais, né, do movimento negro educador, das escolas, isso parte do show da escola, né? Isso parte das iniciativas dos professores, né? São questionamentos que vêm de lá, e é uma pressão que vem de lá para cá. E como a gente está se sentindo cada vez mais pressionado, como a academia está cada vez mais pressionada a atender essas demandas, agora com a reforma da licenciatura, que a gente vai passar por ela agora, está passando pela reforma da licenciatura agora. E é uma demanda enorme que está vindo para que cada vez mais os olhares, né, se voltem para a necessidade que está posta aí, né, de uma revisão, aí um revisionismo positivo, né, da história ensinada na escola, né, gente? uma reformulação. É uma revisão, revisionismo, não esse revisionismo, não negacionismo, mas o revisionismo da história ensinada na escola, que vem acontecendo, que eu acho que a pressão está cada vez maior, chegando mesmo na academia, e é isso. Não é daqui que partiu. E pensando nesse nosso campo, que é o do ensino de história, de que pensa, né, esse saber específico que é forjado nas salas de aula, né, que nós todas fomos forjadas e tal. É isso, né? Quando eu vou para o território educador, e na verdade esses professores me ensinam sobre os seus territórios e as possibilidades de aplicação, né, daquilo que eu levei como subsídio no seu território, inclusive falando, Fernanda, isso aqui não cabe, né, isso aqui no meu território não dá. Se eu for pensar no território, por exemplo, que é o Complexo de Israel, né, vai ter coisa que não vai dar ali, mas vão ter muitas outras coisas que vão dar, sabe? Então é sempre... Ela pode pensar uma série de outras coisas que ela não pensou a partir daquilo que você trouxe. E a academia precisa aprender com isso, né, gente? Não dá mais para a gente ficar pensando que pode pensar em soluções para a escola
né, e entregar para a escola a solução. Exato. Isso não faz o menor sentido, né? Não tem mais o menor sentido. Conversando com as pessoas. Ainda sim, ainda está. Tem Esse é o nosso lema hoje, sabe? Esse é o nosso lema. É desaprender sobre para aprender com, sabe? Então, junto com aquelas 3 matrizes lá que eu falei, territórios, representações positivas e multilinguagens, que foi a terceira que eu não disse, né? Então, pensando em produção no audiovisual, né, de autor indígena, negra, isso também está por aqui, né? Mas essa ideia de que, Lu, a gente não vai conseguir, não tem uma fórmula que se encaixe, não tem uma cartilha que vai se encaixar em todos os territórios do Rio de Janeiro para implementar a educação para relações étnico-raciais. É por isso que é um material de suporte pedagógico. Olha isso aqui e se inspira, né? E a partir disso, o que dá para fazer no seu território? Só conversando com a Yamara ontem, ela mencionou a grada quilomba e eu sempre gosto de trazer, né, esse questionamento da grada para encerrar ou para iniciar minhas falas, né? Quando ela diz quem pode ver seus interesses políticos representados nas agendas nacionais, quem pode ver suas realidades retratadas na mídia, quem pode ver sua história incluída em programas educacionais, quem possui o quê, quem vive onde, quem é protegido e quem não é, né? Então, entendo que esse nosso esforço de desaprender sobre para aprender com, né, é a partir de um alinhamento com a educação para as relações étnico-raciais tem a ver com isso, né, de garantir possibilidades de construção positiva de identidade, de reconhecimento, de dignidade em relação à cidadania, né, e assim como a grada, fazendo uma correlação direta entre o que a gente consegue construir em termos subjetivos com aquilo que a gente consegue garantir em termos materiais. Gente, tem um monte de coisa que eu gostaria de dizer, mas se tiverem perguntas, eu falo. Obrigada, gente. Super obrigada. Nós tivemos um aulão hoje, né? Um aulão. Ainda bem que está sendo gravado e outras pessoas vão poder também, né, ouvir e aprender aí com Fernanda. Fernanda, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Como a gente Já para a deixo aqui gravação? o convite aqui gravado para outros momentos que nós vamos querer te ouvir mais. Conversaremos. Estarei aqui. Encerrar